pessoal, tudo bem? Meu nome é Claudinei, eu sou diretor técnico da Brief. Eu vim mostrar hoje para vocês um equipamento que a gente desenvolveu, um purificador de ar respirável fixo para ar classificado. Tá? Eu vou falar algumas funcionalidades básicas dele. Em outros vídeos mais específicos a gente fala mais sobre como substituir filtro, como revalidar filtro, como calibrar, fazer bug test. Então esse vídeo é um vídeo geral, tá? Do que é o equipamento, para que ele serve, tá? O pessoal que for adquirir ou instalar esse tipo de solução em frente de uso de armandado. Então esse equipamento é a versão XPAR 3000, tá? Que a gente chama. Então é um purificador de ar respirável fixo. Qual que é a função dele? É pegar o ar comprimido da fábrica, de uma indústria, de uma área de serviço, um ar de serviço, e transformar em ar respirável, em ar grau D, conforme a norma determina. Tá? A norma é a NBR 12543. Então, o que a gente tem aqui? Aqui a gente tem uma válvula de esfera na entrada, onde é admitido o ar comprimido da fábrica, ou da indústria, ou da área de utilidade, da área de serviço, e aqui vai sair o ar respirável, ok? Então, aqui a gente tem um conjunto de filtros, vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem um filtro coalescente, que é responsável por remover água, óleo, ferrugem, geralmente misturas na fase líquida, como óleo e água, e partículas mais grosseiras, como ferrugem, alguma coisa que venha a ser arrastada na rede, que chegue aqui na fonte como fonte de ar comprimido, junto com o ar. Esse segundo filtro aqui é um filtro de carvão ativado. Então a intenção dele ele é um filtro de alta eficiência para remover particulado também, mas a função primordial dele é remover excesso de névoa de óleo e de aerodispersóides e gotículas de óleo. E ele remove odor também, conforme a norma pede. E esse terceiro filtro aqui é um filtro catalisador de CO, então ele é um filtro químico. A intenção dele é remover monóxido de carbono até 30 ppm. Então se você tiver uma rede com até 30 ppm de CO, ele converte, ele quebra esse CO em CO2. Aqui na sequência a gente tem um redutor de pressão, onde você pode ajustar a pressão. Se a sua rede tiver com uma pressão muito alta, você pode reduzir aqui para chegar a uma pressão menor no capacete do jatista ou na máscara de armandado lá na sua aplicação, na sua frente de trabalho. A gente tem aqui uma válvula de segurança calibrada, tá? A gente tem a documentação aqui, já vou mostrar. E uma amostra desse ar que acabou de ser tratado, ele vem aqui e entra nessa caixa para explosão, onde a gente tem um analisador de gases e a gente tem todo o controle de alarme. Então uma amostra desse ar comprimido que foi tratado passa aqui e a gente monitora em tempo real a concentração de CO, CO2, névoa de óleo, oxigênio e H2S nesse caso aqui, que é um equipamento para área offshore, a área que tem o risco de sulfeto de hidrogênio, que é o H2S. Tá? Além disso, ele monitora a temperatura e o ponto de orvalho do ar comprimido respirável. Então esses parâmetros você consegue ver aqui nesse visor, nessa tela, tá? Em tempo real aqui. Se tiver algum alarme, se tiver algum parâmetro fora do que a norma pede, ele apaga o sinaleiro verde e acende o vermelho. Em paralelo ele tem uma sirene de alta intensidade, de até 110 dB, onde ela toca. Então se tiver uma não conformidade, qualquer parâmetro da norma estiver fora, ele automaticamente controla isso, tá? Então você não tem que ficar acompanhando na tela, ele automaticamente controla e fica comparando os parâmetros do que a 12543 recomenda. E se tiver alguma coisa fora, ele dispara esse alarme. Apaga a verde, acende a vermelha e a sirene toca. Ok? Eu montei uma configuração aqui, um cilindro de gás de calibração, para a gente fazer um teste rápido de detecção. Tá? Esse cilindro aqui, ele é específico, essa mistura aqui é específica, e a gente tem 60 ppm de CO aqui, 25 ppm de H2S, 18% de oxigênio. Aqui na Brief a gente usa essa mistura, e a gente recomenda que seja usado na área misturas parecidas com essa, tá? Nunca muito fora, para evitar erros grandes na leitura e na hora de fazer o banco teste na área.
tá? Outro detalhe é o seguinte, a documentação do equipamento. Junto com o equipamento vai o certificado, o laudo, né, da válvula de alívio, da válvula de segurança. A gente tem o laudo dos filtros, acompanha o manual do equipamento, as certificações da caixa e de todos os equipamentos elétricos para uso em área classificada. E além disso segue o certificado de calibração do instrumento, né, que é o documento que vai indicar quanto de incerteza esse detector apresenta quando exposto às amostras de gás padrão ou numa aplicação prática, quão preciso ele é para detectar algum gás na fonte de ar respirável. E a gente tem ainda o plano de manutenção, que é um documento que a gente apresenta todas as validades de todos os objetos do equipamento. Quando que o filtro foi trocado, quando o equipamento foi fabricado, quando que é a próxima troca, quando que os sensores foram calibrados, qual que é a próxima troca, quando que eles foram montados ou trocados e quando que é a próxima troca. Então assim o cliente ele consegue ter um controle total de todos os objetos do equipamento e manter a manutenção de forma planejada dentro da área industrial. Ok, pessoal? Só mais uma coisa a respeito da montagem do equipamento, tá? Ele tem 4 furos na base, então a fixação dele ela é feita com chumbador químico, tá? Ou com chumbador desses industriais, então ele tem que ser chumbado no lugar. É bem simples, não é um equipamento muito pesado e todo o peso dele está, o centro de gravidade dele está aqui para baixo, mas é muito importante fixar ele adequadamente com chumbador químico na área industrial para não ocorrer o risco de tombar. Outra coisa é o seguinte, esse equipamento no transporte essa caixa ela vai fora da base. Então são 4 parafusos aqui sextavados que vão aqui dentro e essa caixa ela vai no chão e a base, esses pés vão do lado. Então é necessário que quando chega na área industrial esse equipamento, essa caixa seja montada aqui em cima e os parafusos com as porcas sejam adequadamente fixados aqui, mas bem tranquilo, tá, pessoal? 4 parafusos, bem simples, é só colocar na base, o equipamento fica montado. Outra coisa importante aqui é sobre a fonte de ar comprimido, tá? Então eu vou falar aqui um pouco sobre quais as características que o ar comprimido seu tem que ter. Então você tem que ter uma vazão suficiente e uma pressão suficiente na sua rede. Então a gente recomenda que a pressão da sua rede ela seja de no mínimo 5 bar. Então ela seja 5 bar ou maior, tá? Nunca menor, tá, pessoal? Então isso é super importante. Então que a pressão do ar comprimido aqui na entrada do equipamento seja de no mínimo 5 bar. E o mais importante, a vazão de ar do seu compressor ou da sua rede industrial, ela tem que ser de no mínimo 50 pés, ou aproximadamente 1.500 litros de ar por minuto. Tá? Então se você tem um compressor independente, você tem que garantir que no mínimo ele tenha 50 pés ou 1.500 litros de ar por minuto. Tá? Geralmente com uma ou outra dessas unidades você facilmente consegue verificar com a área de utilidade se o compressor ele vai dar conta de suprir as máscaras ou os capacetes ou não, tá? Então essa é a recomendação, isso é muito importante, tá? Porque se essa pressão e essa vazão não estiverem disponíveis na entrada, pode ser que falte ar na saída. Então o equipamento ele não gera ar e ele não tem nenhum tipo de restrição, mas é importante que a fonte de ar comprimido sua seja suficiente para atender com força pneumática os seus capacetes ou o seu equipamento de proteção respiratória final. Ok, pessoal? E por último, sobre a parte elétrica, tá? A parte elétrica aqui, ela é ligada em 220, são só 2 fases e 1 terra, tá? Então o consumo aqui é de no máximo 10 amperes, então essa é a potência do equipamento. Então a área de elétrica, quando for instalar a tomada, ele já vai com o plug já para a área classificada, tá? Conforme o cliente especificou, e para no máximo 10 amperes, e são 2 fases só e mais o terra. Ok, pessoal? Eu vou fazer a parte do banco test rapidamente, só para mostrar a sirene e o alarme visual funcionando, ok? Então eu vou abrir aqui o cilindro de gás de calibração para que o ar
a amostra do gás flua através do detector e os alarmes sejam adequadamente acionados aqui, ok? Ele leva um tempo, tá? Porque há todo um circuito aqui que ele precisa, esse ar precisa entrar e essa amostra de gás precisa chegar. Apagou o verde, acendeu o vermelho e a sirene tocou, ok, pessoal? Pessoal, só para concluir aqui, faltou algumas informações, tá? Eu vou corrigir uma informação sobre a sirene, tá? Ela não é 110 dB, ela é 80 dB, tá? Mas acho que no vídeo dá para perceber que ela faz bastante barulho, tá? Outra coisa importante aqui, que eu não falei, mas é bem tranquilo e básico, é como substituir os filtros, tá? Então de 6 em 6 meses os filtros têm que ser trocados. Então eu vou mostrar aqui rapidamente, eu não vou soltar isso por completo, para não contaminar o ar respirado. Então, eu já aproveito e falo, antes de eu soltar aqui, eu já falo que quando esse procedimento for feito na área, vocês têm que estar com a mão higienizada, com álcool, tá? E de máscara, tá? E você vai pegar o filtro só com a máscara, de preferência uma daquelas luvas cirúrgicas, tá ok? Para poder pegar o filtro novo e inserir na carcaça. Mas é bem tranquilo, eu vou mostrar aqui. Então, essas carcaças elas giram. Elas giram no sentido anti-horário aqui, ó. Você vai soltar aqui com um pouco de esforço aqui, ó. Você vai soltar ela até essa carcaça sair por completo e o refil, o elemento filtrante vai estar aqui. Existe uma ordem, tá? Então, da forma que você retirar aqui, você vai inserir os novos cartuchos. Esse primeiro cartucho aqui, que é o filtro coalescente, ele tem a parte externa dele ou é vermelha, ou ela é verde, ou ela é branca. Esse segundo filtro, que é o carvão ativado, ele é um filtro de policarbonato, onde você consegue ver aqui os granulados de carvão ativado no interior dele. E esse aqui, ele é diferenciado do segundo, também num copo de cristal, mas ele se assemelha a um pó de café. Então esse aqui é preto e esse aqui se assemelha a um pó de café. E esse aqui tem uma espuma, ou vermelha, ou verde, ou branca, tá? Então existe essa ordem para ser seguida aqui. Após a substituição dos filtros, tá? Você precisa fazer a revalidação dos mesmos no analisador, porque ele controla essa vida útil. Então a gente já tem um vídeo específico onde a gente mostra como é que revalida esses filtros, ok? Assim como a parte de calibração e de sensores de vida útil, ele controla automático. Então, conforme for vencendo o filtro, sensores ou a calibração, ele vai informar no display o que está próximo para vencer, o que já venceu, ok, pessoal? Bom, eu acho que era isso. A gente tem vídeos específicos para falar da calibração, da revalidação de filtro, do banco teste e mais uma informação importante. Eu usei o cilindro de gás de calibração aqui, uma entrada que a gente adaptou aqui, que não é área classificada, para entrar com a amostra de gás padrão. Na área classificada não há essa entrada, tá? Então o ar ele entra por essa mangueira aqui. Então não há nenhum tipo de conexão, nenhum tipo de entrada que não seja padrão de área classificada. Então é tudo padrão aqui. E o ar, a amostra, se houver uma nuvem de gás e ela atravessar os filtros e chegar aqui nesse ponto, ela vai ser lida adequadamente no analisador, tá? Mas esse ponto de pump test ele não tem com equipamento dentro da área classificada. Só quando a gente retira ele da área classificada para fazer esse teste de aferição, tá ok, pessoal? Então era isso. Dúvidas, vocês podem entrar em contato com a área técnica. A gente tem vídeo de todos esses procedimentos aqui. E qualquer suporte, contem com a gente. Obrigado.